Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Este, o de número 271. Como vai, Pierluigi? Tudo bem? Tudo tranquilo, muitos e-mails ainda a serem lidos, alguns até remanescentes da semana passada, que não conseguimos terminar todos, e vamos tentar agora essa semana dar conta de todos eles. Para quem está ligando pela primeira vez no programa Plug Eldorado, é um programa onde dois indivíduos de não muita sanidade mental, que são o Tarcísio e o Pierluigi, tentam tirar dúvidas de informática e divulgar dicas enviadas pelos ouvintes e até às vezes respostas a perguntas que pairaram no ar. A única forma de comunicação com a gente é através do e-mail, pelo endereço eletrônico, que é o info@redeeldorado.com.br. Agora atenção para as regras de como mandar o e-mail. No assunto você escreve Plug Eldorado. E nesse momento você é reconhecido como um não spammer e não será jogado no lixo. No corpo do e-mail, por favor, coloque todas as informações. O assunto, a dúvida, a dica, etc. e assine, não precisa assinar com o seu nome. Pode colocar um pseudônimo, basta isso para que você seja identificado depois na hora que a gente estiver lendo o e-mail de vocês. E você pode fazer como fez o Bergamini. Bergamini. O Bergamini diz: prezados professores, Tarcísio e Pierluigi, garimpando pelo Baixa Aqui. Para quem não sabe, o Baixa Aqui o que é, Tarcísio? Na internet existem diversos depósitos, vamos dizer assim, de software, de aplicativos, e lá você encontra aplicativos, muitos deles gratuitos, né, que são chamados freewares, e encontra também aplicativos que você pode baixar gratuitamente, utilizar gratuitamente durante um certo período, ou às vezes é uma versão com algumas restrições, que são os sharewares. E depois, passado aquele período, ou se você quiser eliminar essas restrições, eventualmente, aí você deve comprar, vamos dizer assim, a versão definitiva, normalmente nem é muito caro, para que você possa continuar utilizando aquele aplicativo. Esses são os sharewares. E tem também as versões demo, as versões demonstração. Aí são aplicativos normalmente comerciais que pura e simplesmente param de funcionar depois de um certo período, a não ser que você os compre. Tá? Então, esses depósitos de software, eles são bastante famosos, alguns deles, e aqui no Brasil tem se tornado cada vez mais popular o Baixa Aqui. Né? Tem os Super Downloads, tem o Baixa Aqui. Esses dois são os que eu mais conheço, assim, no Brasil. Eu gosto de um americano que é o ZDNet. Exatamente. Agora tem os americanos que tem o ZDNet. E aí na busca tem um pouquinho mais de dificuldade, porque você tem que fazer a busca em inglês, obviamente. Né? Agora o Baixa Aqui se escreve com K, viu? Esse aqui é BAIXAKI. Estamos garimpando pelo Baixa Aqui em busca de novidades. O que ele achou aqui? Ele encontrou Microsoft Security Essentials em versão beta. Agora atenção, a versão beta não é a versão definitiva, é uma versão, digamos assim, pré-definitiva, que é distribuída para que as pessoas que a utilizam descubram quais são os pepinos e mandem mensagens dizendo, olha, tem tal pepino, para que eles corrijam as coisas finais. Diz aqui o Bergamini, bom, os senhores já o testaram? Não. Acho que você também não testou não isso, testei. Né? Eu uso o Avast, ótimo, maravilha, muito bom. Será que vale a pena trocá-lo pelo antivírus da Microsoft ou é melhor esperar, visto tratar-se de uma versão ainda não definitiva? Eu acho que convém. Se você não é um beta tester, né, quer dizer, o cara que vai realmente testar, que gosta de testar, ou às vezes alguns até são pagos para isso, né, eu acho que não vale a pena a gente correr atrás de toda e qualquer novidade que apareça aí no mercado. Se existe já um aplicativo equivalente a esse, né, se é uma novidade absoluta, e está na forma beta, na versão beta ainda, tudo bem, você pode até testar, até por não haver similar. Mas no caso, por se tratar de um sistema de segurança, quer dizer, que deve envolver inclusive um antivírus, e pelo fato de já há algum tempo existirem no mercado antivírus bastante confiáveis, né, no caso você usa o Avast, e gratuitos,
Então não sei se é o caso, você, vamos trocar, vamos ver o que dá. De repente pode te dar um monte de pepino aí. Eu acho que no computador, se você usa um aplicativo e esse aplicativo está funcionando adequadamente, não está dando problema nenhum, e está satisfazendo as suas necessidades, né, naquilo que você espera daquele aplicativo, ele está satisfazendo, então não mexe. Mesmo que apareça uma nova versão, não mexe nela. Deixa aquela lá antiga funcionando, não aceite toda hora as atualizações que lhe são sugeridas. De repente essas atualizações podem trazer, primeiro, recursos que não te interessam. Né? Recursos que não te interessam. E aí torna o aplicativo que funcionava bem, de uma forma leve, torna o aplicativo um pouco mais pesado, mais lento, e o pior, com um recurso que você não vai usar, né? Um novo recurso, que para alguns pode ser até interessante, mas você não vai usar. Então, não fique atualizando aplicativos ou trocando um aplicativo pelo outro, a não ser que exista um motivo específico para isso. Tá? Olha, eu vou dar um exemplo. Trocar pela novidade, né, Pierluigi? Eu vou dar um exemplo. Eu uso já há muito tempo como navegador padrão no meu computador o Mozilla Firefox. E, obviamente, conforme eu fui usando, fui sentindo necessidade de acrescentar esse plugin, esse outro plugin, fui atualizando. De repente, eu estou recebendo mensagens dizendo, olha, a nova versão está disponível, você quer baixar? Eu estou resistindo. Por quê? Porque a última vez que eu fiz isso, muitos dos plugins deixaram de funcionar. Exatamente. E eu tive que a última vez que eu fiz isso com o Mozilla Firefox, eu fiquei sem acessar alguns bancos via Internet Banking. Por quê? Porque eles atualizam a versão, mas o complemento que foi produzido, normalmente pelo banco, pela equipe do banco, para aquela versão do Mozilla Firefox, não funciona, não é compatível com a nova versão. Então o que acaba acontecendo? Demora um tempo, existe um delay, né, para que o plugin seja atualizado para a nova versão do Firefox, por exemplo. E é exatamente esse tempo que você deve esperar, imagino eu, por medida de precaução. Porque de repente você põe lá a nova versão, tem um monte de coisa que funcionava, deixa de funcionar. Não que nunca mais vai funcionar. Provavelmente o pessoal que produziu aqueles plugins, aqueles complementos, já devem estar trabalhando para fazê-los funcionar, compatibilizá-los com a nova versão. Tá? Mas tem um tempo, os caras não são instantâneos, né? Eles são humanos também, eles estão lá trabalhando, estão mexendo, estão tentando reprogramar a coisa. Ou seja, o conselho, resumindo o que o conselho do Tarcísio é, não vá atrás da novidade pela novidade. Exatamente. Pelo fato de ser uma novidade. Agora, quando se trata, por exemplo, de uma atualização que diz respeito à segurança, aí sim. Aí vale a pena. Né? Então, por exemplo, você está usando ali um Internet Explorer ou um Mozilla Firefox e foi descoberta uma falha de segurança que permite, por exemplo, um cracker entrar no seu computador através de uma porta que eventualmente aquela versão deixa aberta, né? Aí sim, aí não é uma questão de ir atrás da novidade, é ir atrás de uma nova versão que implemente segurança, né? Que resolva um pepino da versão anterior. Mas quando é simplesmente um upgrade, né, para melhorar, vamos dizer, o visual às vezes, aí não. Aí espera um pouquinho, espera ver a opinião de pessoas, espera aquela nova versão se sedimentar, né, ela ficar devidamente testada para depois você, aí sim, se for o caso, fazer o upgrade, né, a atualização. Agora, na internet tem um monte de novidades, um monte de coisas, de dicas, de coisas extremamente interessantes. E aqui no programa o programa tem quantos anos já, Tarcísio? Olha, sei lá, somando as outras emissoras que a gente deve ter mais de 10 anos. Mais de 10 anos. A gente já deu muitas dicas. E de vez em quando, dada a alta rotatividade da audiência da rádio, a gente repete algumas dicas. Ou até alguns ouvintes que não ouviram a dica, sei lá, meses atrás, acham que descobriram uma coisa nova, como é o caso do Marcelo Brandino, que nos passa uma dica de uma coisa que já falamos, mas é tão interessante que vale a pena repetir. É o How Stuff Works. Ou seja, como as coisas funcionam. Aliás, você sabe que esse How Stuff Works é um site já há bastante tempo no ar,
bem interessante, do qual, inclusive, a gente até já falou, já deu a dica, deve ter até já virado um infodrop. Virou um infodrop, né? Para quem está curioso, é www.hsw.uol.com.br. Eu estou até dando esse endereço porque eu acho que o endereço anterior, o How Stuff Works em português, ainda não estava sediado na UOL. Não estava. Né? Então agora ele está. O novo endereço, pelo visto, é esse, www.hsw.uol.com.br. Esse HSW é de How Stuff Works. Ou seja, como é que as coisas funcionam. Como as geringonças funcionam. E o How Stuff Works já virou, inclusive, um programa da Discovery Channel. Existe agora um programa que derivou do site. É interessante. Normalmente, programa de TV gera o desenvolvimento de um site, né? Só que nesse caso ocorreu o caminho inverso, como ocorre, por exemplo, com joguinhos. É muito comum você ver, de repente, um joguinho virar filme. Sim, aquela Lara Croft. Lara Croft é o Tomb Raider. Tomb Raider. Era um joguinho, né, e virou filme. Aquele Street Fighter também, né, o lutador de rua também, começou como um joguinho, virou filme. Então tem vários desses joguinhos que viram filmes e agora, né, a gente está observando isso. É um site chamado How Stuff Works que virou série de TV. Né, no caso, uma série da Discovery Channel. E não é, na realidade, nenhuma novidade, a não ser, obrigado aí pela dica, viu, pela Marcelo? E pela lembrança e até, assim, eventualmente, pela atualização do endereço, que se não era, passou a ser www.hsw.uol.com.br. Tá? E sabe o que eu preciso consultar lá? Uma grande dúvida que um ouvinte já me tirou, mas eu não entendi muito bem. Como funciona a geladeira querosene? Sinceramente, é um dos grandes mistérios. Você põe fogo na geladeira e ela gela. Ela gela. É um dos grandes mistérios da minha vida. Mas viu, Pierluigi, nós estamos aqui com uma dúvida do Zeca. Essa dúvida, na realidade, acho que dá até para a gente fazer um comentário em cima. Bom, em primeiro lugar, ele diz assim: caros professores, gostaria de saber o que são as especificações da memória que eu coloco a seguir. Se ambas podem estar instaladas como na minha configuração abaixo. Ele pergunta isso porque, apesar de 512 MHz, não, deve ser megabytes, né? Quer dizer, deve ser o tamanho da memória. O PC dele está com lentidão, está lento. E ele já fez todos os procedimentos conhecidos como formatar, reinstalar, etc, 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 etc. Ele aproveita para dar uma sugestão também ao pessoal da TV, viu, pessoal da TV, que podem estar ouvindo esse programa, e ele sugere, aqui o Zeca sugere, quem sabe, comigo e com o Pierluigi, um programinha de TV que fale sobre informática. Tá bom, é uma sugestão que a gente já tem, inclusive, ido atrás há algum tempo. Uma hora sai, viu, Zeca? Bom, de qualquer forma, as memórias às quais o Zeca se refere são DDR256, né, uma DDR256 de 166 MHz, frequência 133, 166, não sei, ou uma ou outra, né? Certo. E uma outra que é DDR256 também, só que em uma frequência de 200 MHz. Bom, o primeiro número, o 256, se refere à capacidade, à memória propriamente dita. Quantos bytes, cara? 256 megabytes. Quantos megabytes tem a memória, né? No caso, DDR é uma memória que tem via dupla, né? Esse D de dual, double, sei lá, uma coisa assim. Um desses Ds, pelo menos, se refere exatamente ao pente de memória, que você tem chips de memória dos dois lados do pente, então ele é de via dupla. E 256 é o tamanho. Agora, esse outro número, cuja unidade é megahertz, se refere à velocidade da memória. A rapidez... a frequência com a qual são lidos e apagados e escritos os bits dentro da memória. Exato, né? É a frequência com a qual opera a memória, tá? É a velocidade dela, em outras palavras. Com relação, se você tiver uma de 133 ou 166 MHz e outra de 200 MHz, se você tiver dois pentes de memória com velocidades diferentes, instalando-os, né, em dois slots, obviamente, nos lugares correspondentes ali da placa-mãe do seu computador, é provável que, em muitos casos, a memória seja totalmente reconhecida. Pelo visto, no seu computador, né? Você diz que tem 512
Então tá certo, são 2 pentes de 256, somando dá 512 megabytes. E seu computador, pelo visto, reconhece todos os 512. Só que tem um pequeno detalhe. A memória mais rápida, no caso, a de 256 MHz, ela está sendo... 200 MHz, ela está sendo subutilizada. Porque quando você mistura duas memórias de velocidades diferentes... Nivela por baixo. Nivela por baixo. Né? A placa-mãe ela vai acabar ajustando a velocidade de acesso pela memória mais lenta, que no caso é a de 133 MHz. Quer dizer, a de 200 MHz está sendo subutilizada. E uma memória hoje em dia de 133 MHz é uma memória relativamente lenta para os padrões atuais. Então talvez isso esteja causando uma certa lentidão no seu computador. Primeiro que 512 não é também, né, dependendo do que você tem instalado aí, eu não sei qual versão do Windows você tem, né, mas por exemplo um Windows Vista, né, com certeza 512 é pouco. Você precisa de 2 GB. Para trabalhar legal. Então, primeiro, a quantidade não é lá uma coisa assim muito folgada de se trabalhar, dependendo do que você tiver instalado no seu computador. E segundo lugar é isso, quer dizer, com certeza 133 MHz é uma velocidade relativamente baixa para os padrões atuais. Então, esse conjunto de fatores, né, pode estar causando essa lentidão a qual você se refere, tá bom? Dá uma checada aí, de repente colocar um pouco mais de memória e todas, né, niveladas com uma frequência mais alta e igual, né, com pentes de memória de igual frequência, para que você não desperdice a alta frequência de um deles eventualmente. Aliás, por falar em memória, o Joel Avelino Ribeiro, de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, diz o seguinte: não estou conseguindo... faz uma referência aqui ao Senado, mas deixa para lá. Não estou conseguindo acessar o AdAware versão Free 2008. Assim que tento abri-lo, lá vem uma mensagem de erro no sistema, mensagem 1814. E quando tento fechá-lo, trava tudo. E eu preciso usar o gerenciador de sistema para finalizar, aquele famoso Ctrl Alt e Del, né? Outra coisa, depois de conectado na internet, tem o speed da telefônica, portanto, supostamente banda larga, clico no Mozilla Firefox e demora muito para abrir a janela. Aí vem, talvez, a explicação disso tudo. Meu computador só tem 256 megabytes de memória RAM. Tá relativamente pequena essa memória, né? Então, talvez se você aumentar a memória, a performance do seu computador aumente, né? Melhore. Agora, você descreve algumas coisas aqui que sugerem, né, sintomas de infecção. Quer dizer, o fato de você não conseguir acessar o AdAware, versão Free 2008, sei lá, não importa a versão, mas o fato de você não conseguir acessar o AdAware, bom, no teu lugar eu já entraria na internet e baixaria a nova versão e instalaria, tá? Muitas vezes, alguns vírus, alguns cavalos de Troia, uma das primeiras providências que eles tomam é exatamente neutralizar os defensores, né, que são os antivírus e os anti-spyware. Então tem alguns que já dão uma neutralizada fazendo exatamente ou impedindo, né, o funcionamento normal desses aplicativos que estão lá instalados no seu computador, normalmente para defender contra esses invasores que fazem isso. Então eles neutralizam as defesas. Pode ser isso. Além disso, você diz que depois de conectado na internet, você clica no Mozilla Firefox, ele demora muito para abrir. Quer dizer, o fato de ele estar demorando muito para abrir, pode ser, claro, estar totalmente relacionado com a pouca memória que você tem, e com certeza isso é um fator que influi consideravelmente, mas pode ser também que esteja relacionado com algum programa que está lá, tipo um spyware ou coisa parecida, um AdAware que está lá instalado na memória do seu computador, ocupando recursos do seu computador e obviamente, competindo com os aplicativos que você esteja querendo rodar, do tipo Mozilla Firefox, tá? Então, em primeiro lugar, eu tentaria baixar a nova versão do AdAware, ou de um outro anti-spyware equivalente, proceder
depois a seguir proceder um escaneamento total na sua máquina para procurar programas maliciosos que eventualmente estejam por ali e, se achar, eliminá-los. E aí já dá uma checada na performance do seu computador, na performance do Mozilla Firefox. E mesmo assim, se a coisa continuar demorada, aí sim, parta para um upgrade de memória no seu computador. Tá? Tem que, pelo menos mais 256 megabytes, você vai ver que a performance vai mudar assim radicalmente. Vai ser da água para o vinho a mudança. Tá bom? Então dá uma checada nessas coisas que a gente está dizendo. Tarcísio, aí vem de novo o Francisco Alves, do programa passado. Certo. Ele diz o seguinte: eu não sei se o Windows tem alguma opção para copiar o conteúdo de um diretório para dentro de um arquivo TXT. Ele usa a seguinte artimanha, olha, coitado, ele entra no prompt do DOS, vai para o diretório desejado, digita o dir maior texto.txt, dá o exit para sair da janela do DOS, aí vai para o Excel, abre o arquivo TXT do Excel, separa como deseja os textos e tem uma relação do que consta no diretório. E ele tem que fazer isso. Porque... Não, mas é mesmo. Mas esse é o caminho para quem não tem nenhum aplicativo. Estava até comentando aqui com o Pierluigi, quando a gente estava vindo aqui para a rádio, que é interessante e inexplicável o fato do Windows, em nenhuma das suas versões, nem no Vista, nem na última versão, em nenhuma versão, ter adicionado um recurso que é tão útil, tantas vezes, e necessário, que é o de permitir imprimir as pastas. Você consegue visualizar na tela as pastas do seu computador. Você vai lá em Meu Computador, ou naquele antigo Windows Explorer, né, que foi substituído basicamente por Meu Computador, mas enfim, você consegue visualizar a estrutura de pastas, os arquivos, gerenciar esses arquivos renomeando eventualmente, deslocando, copiando, etc. Mas você não consegue, por exemplo, imprimir o conteúdo dessas pastas. Às vezes você tem, sei lá, numa pasta de músicas, 1899 músicas, né? E aí você quer dar uma organizada, quer ver se tem coisa, né, repetida, enfim. E é interessante, às vezes, até num horário que você não está no computador, ter isso impresso num papel para que você possa analisar quais são as músicas que interessam, não interessam mais estar por ali e tal, né? Então tem tantas vezes que a gente quer fazer isso e não consegue imprimir, pura e simplesmente. Então, se você quiser imprimir o conteúdo de uma pasta, né, na linguagem do DOS, chamado de diretório, o jeito era esse mesmo, era entrar no prompt do DOS, usando aquele comando cd, que significa Change Directory, mudar para o diretório desejado, e aí dentro do diretório da pasta desejada, digitar lá no prompt de comando, dir, sinalzinho de maior, e aí um nome de um arquivo, texto.txt, por exemplo. Aí você saía da janela do DOS e editava esse arquivo, que é um arquivo de texto, que vai, enfim, conter o que o comando dir produziria, que é a listagem de todos os arquivos daquele diretório, daquela pasta. Pois é. Então isso não dá para fazer diretamente a partir do Windows. Mas, felizmente, tem pessoas que desenvolveram aplicativos bastante interessantes para que isso possa ser feito. Tá? Só que assim, você vai ter que instalar um aplicativo, né? É um pequeno aplicativo, mas vai ter que instalá-lo, e a partir desse aplicativo você vai conseguir fazer isso que você pretende, que é produzir arquivos TXT ou até imprimir o conteúdo de pastas diretamente para a impressora. Entra no seguinte endereço, www.karenware.com. Como se escreve isso? O Karen é Karen com K. É K-A-R-E-N de novembro. Ware é W-A-R-E. Assim como tem hardware, software, tem o Karenware. Karenware, isso, Karenware, né? Que deve ser o software de uma tal de Karen, né? De uma tal de Karen. Em www.karenware.com, digite isso, você já pode depois digitar uma barra e escrever Power Tools. Power Tools, né? Que seriam ferramentas poderosas. Power, palavra P-O-W-E-R, Tools é de ferramentas, T-O-O-L-S. Tá? E se você digitar só isso, você já vai cair numa página que você tem várias ferramentas. Procure por aquela que se chama
Directory Printer. É óbvio. Impressor de pastas, né, de diretórios. Directory Printer. Baixe, instale, e a partir desse Directory Printer você vai conseguir não só imprimir o conteúdo de pastas, como também existe ali a opção de salvar. Aí você já salva, você entra na pasta desejada e manda salvar como TXT. No formato TXT. E, aliás, com os detalhes interessantes. Você pode salvar, por exemplo, só o nome dos arquivos, ou nome e tamanho, ou nome, tamanho e data de modificação. Você define o que você quer salvar. Né? Como você depois vai ter que migrar isso lá para um Excel, você pode, por exemplo, salvar só os nomes, que é o que interessa lá. Você vai ter que ficar limpando o arquivo TXT gerado. Ele já sai meio limpo. Então é o Karen's Directory Printer. É esse pequeno aplicativo. Tem outros lá bastante interessantes que a gente pode comentar aí num outro programa o que eles fazem, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, já a gente volta com mais novidades eventualmente aí do Karen Directory Printer e de outras dúvidas que estão aqui para serem respondidas. Segura aí que já a gente volta para o próximo bloco. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Hoje é muito comum pessoas que montam seus próprios sites e começam, portanto, a se preocupar com o design. Bolar um logotipo eficiente não é tarefa simples, e os plágios intencionais ou involuntários estão por toda parte. O assunto foi abordado de maneira brilhante pelo pai do movimento cyberpunk, William Gibson, em seu livro Reconhecimento de Padrões. Mas se você ainda não leu o livro e, portanto, não começou ainda a ter medo do boneco da Michelin, visite o site Cidade dos Logos para começar a ter uma boa introdução sobre esse assunto. Para achar esse Cidade dos Logos, basta entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrop número 968. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Ouvinte do Plug 700 e fotógrafo Gilberto Rios criou um site muito interessante tanto para os que amam a fotografia quanto para os que amam São Paulo. É o Imagens de São Paulo, onde você encontra desde as primeiras fotos do tempo do Militão até as mais recentes imagens de nossa querida cidade. Você pode fazer uma belíssima viagem ao passado em Imagens de São Paulo, tudo junto, V10, ou seja, letra V, algarismos 10.com.br. Ou se quiser um link direto para esse maravilhoso site, você entra em www.intermatica.org e procura Infodrops número 221. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, esse é o de número 271. E estávamos aqui respondendo várias dúvidas que chegaram pelo e-mail info@redeeldorado.com.br. Então você deu uma dica, vamos ver se eu lembro, eu não estou com o e-mail na frente, para o Francisco Alves, sobre como imprimir diretórios ou como gravar o conteúdo de um diretório no formato TXT para depois poder operar com aquilo no Excel, no Word, não interessa onde. Com os recursos nativos do Windows não é possível, mas é possível fazer isso usando um pequeno aplicativo gratuito da Karen, né? Da Karen. Então é www.karenware.com/PowerTools. Aí procurar aquele Directory Printer. Directory Printer. Mas há vários outros aplicativos interessantes lá, viu? Assim, coisas que parecem bobinhas, né? Besteirinhas, mas tem, por exemplo, um aplicativo de rádio-relógio. Então você tem lá, ele se instala lá e deixa ele, na tela do seu computador aparece
uma coisa assim, uma espécie de um alarme, um despertador. Para quem deixa o computador direto ligado, é legal, né? Pode usar o computador como despertador, né? Tem outro que é um tal de Net Monitor. Você já dormiu na frente do computador? Ah, já. Eu já dei cabeçada no display, no... Né? Pior quando você não cai com a testa no teclado e fica digitando um monte de coisa seguida, né? Aí é pior. Então tem esse aí, tem um tal de Net Monitor, que é aquele famoso, tantos ouvintes nos pedem, né, às vezes, para saber, será que a minha internet está funcionando com a velocidade prometida pelo provedor de acesso? Então a gente até indicou já várias vezes a alguns sites, né, que medem, inclusive faz uns 2 programas a gente deu uma lista de sites que fazem essa medida da velocidade de conexão, né? Mas existe um aplicativo que você já pode instalar no seu computador que fica lá monitorando as velocidades tanto de uploads quanto downloads, né? Daquilo que sai e daquilo que entra via conexão de internet no seu computador. Então tem esse aplicativo aí, tem uma calculadora muito interessante. Ela é parecida com aquela calculadora mais completa do Windows, só que na tela, conforme você vai digitando seus cálculos, ela vai deixando o registro das operações realizadas, como se fossem aquelas fitas de papel. Certo. Né, para você ver, opa, que conta eu fiz aqui em cima mesmo? Então você não precisa refazer, você olha no registro, é uma espécie de papel virtual, né, daquelas antigas calculadoras que iam registrando todas as operações numa fita de papel. Tá? Então tem uma calculadora desse tipo. Enfim, olha, tem pelo menos uns 20 ou 30 aplicativozinhos pequenininhos, assim, todos eles de fácil download, abaixo de 1 mega. Então é interessante fazer uma visita nesse tal Power Tools da Karenware, né? Da Karensware, isso, Karenware, né? Vale a pena. Que firewall eu uso? Você? Não sei. Não, você é aquele Seagate? Eu uso É o Seagate? É isso. Seagate, certo, Seagate. Então, na hora o Luigi anda com um probleminha de memória, de vez em quando tem que lembrar o que ele faz. Eu preciso comprar alguns pentes de memória para colocar no cérebro. Ou tá sempre com o Tarcísio do lado, que aí eu vou te lembrando. Né? Não, mas o meu grande problema, sabe qual que é? Quando eu uso uma coisa em demasia, fica tão automático que, digamos assim, as características se perdem completamente. É, né? Verdade. Incorporado, né? Esse firewall que eu uso, do Seagate, né? Ele tem uma característica, se você der um clique duplo no íconezinho dele, aparece uma janela com 2 gráficos do entrada e saída, e vai mostrando a velocidade com a qual as coisas entram e saem. E é muito bom para monitorar, porque às vezes, por exemplo, você está lá, não consegui acessar tal coisa, o navegador diz. Aí você puxa esse Seagate, faz aparecer a janela e você percebe de repente que a conexão caiu. Não é que não está conseguindo acessar, está chegando 0 bytes. Né? Eu descobri também um gadget, para quem usa o Windows Vista, né, porque tem aqueles gadgets, naquela barra de bugigangas, né, que são os gadgets. Você tem um aplicativo que é um gadget, na realidade, que fica monitorando o tempo todo a velocidade de conexão na internet. Inclusive é bem interessante, porque de repente você não está fazendo nada, aí você vê lá e tem coisa dando upload. Opa, se tem coisa dando upload, se você não souber o que é, desconfie. Pode ser que seja algum vírus, alguma coisa, algum troiano que está instalado no seu computador e que está mandando coisas sem a sua permissão, né? Ou sem o seu conhecimento. Exatamente, isso é para segurança. Tarcísio, tem uma dúvida aqui do Jorge Cardoso, de Biritiba Mirim. Ele diz o seguinte: meu computador não desliga. Será que devo formatar o HD e reinstalar o Windows? Diz que a placa-mãe é modelo ATX. Ou seja, são aquele tipo de modelo, aquele tipo de placa, né, do gabinete, ou placa ATX, que permite o desligamento do computador via software. De uns tempos, até o lançamento dessa placa ATX, o Windows funcionava assim: você mandava desligar, ele realizava todo aquele processo de fechamento dos arquivos e tudo mais, né? E aí aparecia uma mensagem na tela, escrita assim: agora você pode desligar seu computador com segurança. Depois que aparecesse essa mensagem, você ia lá e podia desligar realmente o computador, colocar o dedo no botão e botar o dedinho no botão e ele desligava, né? Aí, a partir do surgimento dessas placas ATX, elas incorporaram a possibilidade de ocorrer o desligamento físico do computador via software.
Ou seja, o Windows, em vez de colocar aquela mensagem, você agora pode desligar, não, ele desligava efetivamente o computador. Aí no máximo que você tinha que fazer depois era só desligar o estabilizador de voltagem, mas o computador em si já estava desligado propriamente dito. E hoje em dia todos os computadores são assim, né? São computadores que podem ser desligados via Windows. E ele está dizendo que não está conseguindo desligar. Além disso, ele está dizendo o seguinte também, que quando ele está usando o Firefox, aparece uma mensagem entre parênteses, não respondendo. Bom, isso já aconteceu em alguns computadores que eu andei mexendo por aí. Uma certa vez até no meu. Faz o seguinte, antes de desligar o seu computador, que não está mais desligando, aperte Ctrl Alt Del e acione o chamado gerenciador de tarefas. Apertando Ctrl Alt Del, espere um pouco, porque às vezes o processo não é imediato, aparece o gerenciador de tarefas. Isso, que é uma janelinha que vai te mostrar o nome de todos os aplicativos que estão rodando em memória naquele momento. E mesmo tendo já fechado o Firefox, se você tiver conseguido fazer isso, né, procure nessa lista dos aplicativos, não dos processos, ou processos em andamento, coisa assim, procure se ali existe o Firefox. Se tiver, significa que o Firefox não foi fechado, ele está rodando aí em memória, apesar dele não aparecer na tua tela. Né? Ou o eExplorer, né? Que é o Internet Explorer, ou Firefox.exe. E aí, se for esse o caso, selecione o Firefox.exe ou o eExplorer e mande encerrar aquele processo. Tá? Às vezes ele está duplicado, porque tem 2 ou 3 versões dele funcionando na memória. Então, feche todos os processos que se referem ao Internet Explorer ou ao Firefox. Tá? Feche. E aí tente desligar o computador. Provavelmente você vai conseguir. É que às vezes o software está com um probleminha, e aí você não consegue desligar o computador porque esse software está lá rodando em memória, não está sendo encerrado e está impedindo que o seu computador seja encerrado, seja desligado. Se for esse o caso, aí talvez seja eventualmente a ideia de desinstalar o Firefox e reinstalá-lo, né? Se for o Firefox que está causando o problema todo. E por enquanto, para quebrar o galho, você usa o gerenciador de arquivos com Ctrl Alt Del. Exato. Bom, temos aqui uma dúvida do João Luiz Galvão. Ele diz, moro em Campinas e adoro o programa de vocês. Obrigado, João Luiz. É leve, gostoso e competente. Quem? O programa. O programa, espero, né? Sou professor de Direito, tenho uma dúvida. Eu queria uma agenda de nomes, endereços e telefones que seja potente e fácil de usar. Descobri recentemente o Google Agenda, que é ótimo. Para me lembrar de compromissos, aniversários, notas, etc. Mas, salvo engano meu, o Google não tem uma agenda de nomes, endereços e telefones. Por outro lado, eu não queria utilizar o Outlook, porque já o utilizo para os e-mails. Tenho mais de 4.000 cadastrados, entre alunos, amigos e professores. Vocês têm alguma ideia? Bom, existem, na realidade, vários programas de agenda espalhados por aí, para você poder baixar. Alguns deles, né, que envolvem agendas virtuais, agendas que você vai, obviamente, gerenciar a partir do seu computador, que são programas comerciais, quer dizer, você consegue baixar uma demonstração e depois, se você quiser continuar utilizando, você deve pagar por isso. Outros são freewares. Eu andei dando uma pesquisada em relação a esses programas que disponibilizam agendas, né? Agendas de contato, não é agenda de compromisso. Mas dentre vários que eu andei pesquisando, todos eles freeware, eu achei todos eles numa lista, né, de agendas disponíveis lá no Baixa Aqui, www.baixaqui, esse Baixa Aqui com K, né, .com.br. E, bem, achei lá uma tal de Essential Pin, uma tal de Open Contacts, My Phone Book Dialer e uma Tecnobyte Agenda. Particularmente essa última, eu não testei nenhuma delas. Eu me baseei pelas opiniões dos usuários que baixaram essas agendas, depois voltaram lá e deram as notas. Me parece que essa Tecnobyte Agenda, que está na sua versão 2.5,
me parece ser a mais adequada para você, viu? Porque ela, além de permitir você agendar os seus contatos, né? Registrar, cadastrar seus contatos, nome, endereço, telefone, e-mail, empresa em que trabalha, telefone residencial, telefone da empresa, telefone celular, enfim, todos aqueles dados que a gente costuma cadastrar numa agenda mesmo, né? De dados pessoais e dados profissionais das pessoas, também é uma agenda de compromissos. Então ela faz as duas coisas. Então é uma agenda completa, né, nos dois sentidos. No sentido, vamos dizer assim, de estar mais próxima daquela agenda de papel que a gente costuma... Sim. Eu não consigo usar. Você sabe por que eu não tenho agenda? Porque eu sempre esqueço de consultar a agenda. Então não adianta eu ter agenda. Mas tem pessoas que não vivem sem a sua agenda. Né? Você é uma, Pierluigi. Eu sou precisa ter agenda. Eu preciso ter agenda em papel para rabiscar em cima. Para rabiscar em cima. Então tem pessoas que não vivem sem agenda e essas agendas tradicionais que tem os dias do ano para que as pessoas possam agendar seus compromissos, mas lá no final também tem um bloquinho de contatos, nome, telefone, e-mail, de ordem alfabética, tal, para a pessoa ir anotando, né, todos os seus contatos. Pois bem, essa agenda Tecnobyte me parece ser a mais próxima disso, tá? Em todo caso, fique a seu critério, dá uma olhadinha lá, de repente tem alguma outra que tenha características mais interessantes para aquilo que você está precisando, né? Mas eu sugeriria, no teu caso, a Tecnobyte Agenda 2.5, me pareceu ser, dentre todas ali, a mais completa. Agora, Tarcísio, você se lembra uma dúvida de um nosso ouvinte, o Luiz Carlos da Silva, que ele dizia que instalou o Mozilla e o Mozilla se recusava a funcionar porque dizia que o servidor proxy recusou a conexão. E até você explicou para os ouvintes o que era o servidor proxy. Sim. E nós chegamos a ventilar a hipótese que talvez o Mozilla estivesse configurado para usar um proxy que não existia. E realmente diz, ele mandou depois de novo, diz, olha, conversando com um colega a respeito do problema, eu realmente é isso, pediu para verificar a configuração. O caminho indicado foi entrar na página principal do Mozilla Firefox, perfeito. Ferramentas, depois opções, depois avançado, depois rede, depois configuração de conexão, acesso à internet, olha o caminho, hein? E aí diz, estava habilitado configuração manual de proxy. Habilitei sem proxy. Sem proxy. E aí o término do processo... Aí no final desse procedimento ele navegou normalmente. Isso pode ser uma coisa que esteja acontecendo com outros ouvintes, então... Então, repetindo, no caso do Mozilla Firefox... Não funcionar porque diz que o proxy recusou a conexão, às vezes não tem proxy nenhum. Quer dizer, então, repetindo o caminho das pedras aí, você entra na página principal do Mozilla Firefox, lá no menu aciona o item Ferramentas, Opções, abre-se uma janela. Nessa janela você clica na aba Avançado, depois em Rede, Configuração de conexão, Acesso à internet e desabilite, caso obviamente você não esteja por trás de um servidor proxy, desabilite a configuração manual de proxy, tá? Você deixa sem proxy. Pronto, aí você, como conseguiu aqui o nosso ouvinte Luiz Carlos, deve conseguir navegar normalmente outra vez. Tarcísio, nós temos aqui um e-mail que provavelmente vai dar um programa inteiro no próximo programa, mas há algumas dúvidas a gente já poderia pode ir liquidando, digamos assim, né? Diz aqui, meu nome é Luísa, espero que não tenha limite de perguntas, pois tenho muitas. Já usei o Google para muitas dessas perguntas que faço a vocês, mas ainda tenho dúvidas. Eu vou começar pela última, Tarcísio. Pela última. Gostaria muito de aprender a jogar paciência. Vocês conhecem algum site que ensine? Olha, se a paciência for a paciência do Windows, que vem junto com os jogos do Windows... É o famoso Solitaire, né? Solitaire. Se for aquela paciência, a própria paciência ensina, não tem o help. Tem o help lá. Mas eu achei um site, viu, Pierluigi? Ah, você achou? É www.lagoon-cassino.com/português, para que as instruções obviamente venham em português, /index.html. Acho que esse index.html não precisa nem escrever. Então repete www.lagoon Lagoon com dois Os. Com dois Os e N de novembro no final. Tracinho, cassino com S só.
Tá? Casino, né? Cassino, em italiano, casino com S só é outra coisa. É casa de tolerância, mas tudo bem. Mas o caso aqui, no caso não deixa de ser. Cassino, né? Com S só.com/português. Pronto, aí você já deve cair numa página que tem links para as instruções de como se jogar vários jogos, incluindo o Solitaire. Clique lá em Solitaire, que vai se abrir uma página específica com as instruções da paciência do Windows em português. Se bem que não tem muita novidade, né? Não tem muita... Agora, é interessante, né? Porque ela pergunta isso, eu gostaria muito de aprender a jogar paciência, né? Quer saber quais são as instruções para jogar paciência. Por outro lado, olha a pergunta número 6 dela. Qualquer pessoa pode fazer um navegador ou só com licença? É difícil. Tem que ter nível superior de informática para fazer? Gostaria de fazer um do meu jeito. Bom, então tudo bem. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Qualquer pessoa pode fazer sim um navegador. Assim como qualquer pessoa pode desenvolver o aplicativo que ela bem entender. E o navegador de internet, imagino eu, né, que você esteja se referindo a isso, é um aplicativo, é um programa que vai acessar a internet e permite mostrar as páginas, né, que estão lá disponíveis para que você possa navegar entre elas, né, folhear as páginas de internet. Tanto é que o nome de um navegador em inglês é browser, que é o folheador, né, ele permite folhear as várias páginas da internet. Então você pode fazer um navegador que você bem entender, não existe licença para isso, você não precisa pedir autorização nenhuma para desenvolver um software. Agora a pergunta, é difícil? É bem difícil. Você precisa conhecer linguagens de programação de baixo nível. Atenção, explica o que é isso. De baixo nível significa o seguinte, veja bem, o microprocessador que está no computador que vai executar depois desse programa, ele só entende, a matemática dele é de 0 e 1, é matemática binária. E os comandos, que são comandos em linguagem de máquina, são comandos que normalmente têm um tamanho de 8 dígitos desse, os 16, ou 32, ou até 64. Que são os famosos bits. Né, as instruções. Agora, o grande problema, Luiz, é o seguinte: a linguagem de baixo nível é simplesmente muito abstrata para que qualquer programador, por mais experiente que seja, chegar nesse nível do binário é muito complicado. Então existem etapas intermediárias onde você pode usar determinados truques mnemônicos para conseguir programar. Mas realmente, quanto mais baixo o nível da linguagem, mais eficiente ela vai ser, porém, mais difícil vai ser de ser operada. Existem as linguagens de alto nível, que aliás aí surgiu uma coisa engraçadíssima mesmo no manual, né? De baixo nível traduziram para... O computador só entende linguagem de baixo calão. Ou seja, xinga o desgraçado. Xinga o desgraçado, desgraçado, lá direito, né? Aí ele vai executar as coisas. Então realmente, olha, exige realmente uma formação em computação que não é uma então coisa muito simples. Então você vai ter que realmente, para chegar a desenvolver o seu navegador, que façam coisas do seu jeito, viu, Luiz, você vai ter que estudar muito mesmo, se dedicar e fazer curso, sim, talvez, não digo de nível superior, mas cursos técnicos, no mínimo, bem avançados de informática, para poder ter condições de programar um navegador. E mesmo assim, olha, sozinho, não é impossível, mas é extremamente difícil uma pessoa conseguir desenvolver um programa de tão alta complexidade como é o navegador. Agora, muita gente sabe o que faz. O pessoal que desenvolveu o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, não foi um cara, foi uma equipe, né? Cada um mexendo num pedacinho, juntando pedaços. Tem alguns truques, por exemplo, tem gente que pega um monte de subrotinas já prontas do Internet Explorer e cria uma interface que usa essa subrotina, mas não é o Internet Explorer. Esse é um truque, por exemplo, que é usado. Agora, eu queria ver a pergunta número 1, Tarcísio. A número 1. No Baixa Aqui e outros do gênero, depois que eu escolher, imagino, acho que o aplicativo que ela queira baixar, como é que ela faz para baixar? Deve ter um botão que diz clique aqui para... Normalmente, é assim, você escolheu o aplicativo, abre-se uma página referente àquele aplicativo, tá? E aí, na página vem lá, no caso do Baixa Aqui, né, vem lá a descrição desse aplicativo, e normalmente, tanto no início, antes da descrição, como no fim, tem um botãozinho, na realidade não é um botão, é uma figura imitando um botão visto em perspectiva, de cor verde, que tem uma setinha branca desenhada, no caso do Baixa Aqui.
E está lá, baixar, está escrito nesse botão, baixar. Se você clicar nesse botão, ele automaticamente vai iniciar uma rotina para poder baixar aquele aplicativo, para poder baixar o arquivo que permita a instalação daquele aplicativo. Agora, cuidado, que na hora de baixar, vai se abrir uma janela onde ele vai perguntar onde você quer que ele seja gravado. Mas antes de aparecer essa janela, às vezes não aparece nada, viu, Período? Dependendo do navegador ou da circunstância, não aparece nada. Aí, na hora que você clica nesse botãozinho, no caso do Baixa Aqui, o download, né? O processo de baixar aquele arquivo deve se iniciar automaticamente, mas nem sempre isso acontece. Dependendo do navegador. Aí pode acontecer de vai abrir uma outra janela, e se depois de alguns segundos você estiver esperando e nada tiver acontecido, note que se tem uma mensagem lá escrita assim nessa outra janela, se o seu navegador não iniciou automaticamente o processo de download, então clique aqui. Aí você tem que clicar na palavra, no termo clique aqui, para que efetivamente o download comece. E aí você vai ter que decidir onde vai ser gravado esse aplicativo. Eu normalmente, sabe o que eu faço, Luísa? Eu abro uma pasta no meu HD chamada Downloads. E eu vou baixando tudo naquela pasta dos downloads. Aí depois que o download do arquivo de instalação tiver terminado, né, tivesse completado esse processo, isso não significa ainda que o aplicativo esteja presente na sua máquina. Está presente no seu disco rígido, naquela pasta download, eventualmente, que você tenha criado, apenas o arquivo de instalação. Aí você depois tem que ir naquela pasta, né, usando, aí já fora da internet, não precisa estar mais na internet. Fora da internet, você abre lá o Windows Explorer, ou então o Meu Computador, vá naquela pasta, né, por isso que precisa saber que pasta é essa para qual você destinou esses arquivos. E aí você dá o clique duplo, normalmente é um arquivo executável, e esse arquivo sim vai iniciar o processo de instalação daquele aplicativo, tá? Então não é uma coisa assim para leigos absolutamente direta, né? Você tem que fazer todo esse procedimento aí para conseguir instalar. Agora, diz ela, quanto de espaço tem que ter para gravar 2 dicionários e um tradutor em CD-ROM, disquete ou pendrive? Bom, a primeira coisa, Luísa, você vai fazer o seguinte, se esses 2 dicionários e esse tradutor já estiverem gravados no seu HD, você, por favor, configure para dar uma lista com detalhes, e você vai ver qual é o tamanho de cada um deles. E aí você soma. Agora, no CD-ROM, quantos bytes cabe, Tarcísio? Num CD-ROM cabe em 700 megabytes. 700 megabytes. Num disquete? Num disquete? Bom, disquete nem se usa mais, é porcaria, não cabe quase nada para os padrões de hoje em dia. Cabe 1,5 megabyte. Não cabe nada. Agora, Luísa, o melhor é o pendrive. Deixa eu explicar por quê. O pendrive tem... O menor pendrive possível, que hoje você compra a preço de banana, tem 1 gigabyte. Mas já existem pendrives não muito caros, de 16 GB, de 32 GB. Portanto, o melhor processo hoje, Luísa, é pendrive. Quer transportar coisa, transporta Deixa eu explicar o seguinte, eu não sei para que propósito você está fazendo essa pergunta, para gravar 2 dicionários e um tradutor. Se você já tem 2 dicionários e um tradutor e quer passar isso para CD-ROM, esses dicionários e tradutor já foram instalados no seu computador. Aí não adianta copiar a pasta onde eles estão instalados pura e simplesmente para um CD-ROM ou para um pendrive, porque isso não é a garantia de que eles vão funcionar no outro computador. Tá? Você na realidade teria que instalar os dicionários e o tradutor no outro computador. Não dá para copiar direto assim. Pegar os 3 arquivos de instalação dos dicionários do tradutor e instalar no outro. Bom, de qualquer forma, tem várias outras perguntas aqui da Luísa que a gente deve continuar num próximo programa. Infelizmente, o tempo desse programa, do programa de número 271, se encerrou. A gente agradece a você, Luísa, que tá nos municiando com tantas perguntas assim, e a todos os demais ouvintes que nos enviaram dúvidas e também dicas, principalmente, que fizeram a pauta desse programa. Obrigado a todos, obrigado a vocês, ouvintes, que simplesmente tiveram a paciência de ficar com a gente aqui nessa última 1 hora, e esperamos que vocês estejam plugados no próximo Plug Eldorado. Obrigado a todos, até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.